Bom dia oficialmente a todos. Vamos abrir para Salmo, capítulo 1. Antes de nós lermos o texto e orarmos, ou melhor, orarmos e lermos o texto nesta ordem, eu queria pedir um favor para vocês. E dentro do nosso curso, esse é o segundo favor. Porque o primeiro eu pedi domingo passado. Vocês lembram do favor, não? Qual é? Isso, muito bem. Era um favor que se dividia em dois. O primeiro é, não guardem nada do que eu disser aqui, não é importante. E o segundo é, guardem absolutamente tudo que nós lermos aqui. E para isso, não é suficiente só lermos aqui. Para isso, é necessário que nós meditemos naquilo que nós lemos aqui. E o segundo favor, que é de hoje, fiquem com a sua Bíblia em mãos. Porque domingo passado nós comentamos muito acerca de. Esse domingo nós leremos tudo aquilo que nós comentamos acerca de. Portanto, hoje nós só leremos a Bíblia. Dante, mas nós estamos aqui para ler a Bíblia, né? Portanto, nós o faremos hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de adorarmos ao Senhor, pela Tua palavra, mediante o Teu Santo Espírito, ensinando a cada um de nós. Pai querido, sabemos que há um propósito pelo qual o Senhor nos fez acordar hoje e nos trazer aqui. Que a Tua palavra possa penetrar nas nossas mentes e possa transformar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. É em nome de quem oramos. Amém. Salmo, capítulo 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. O fruto é no devido tempo. A folhagem não murcha o tempo todo. Olha que extraordinário estudar esse assunto que não é o nosso hoje. Versículo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E tudo quanto faz será bem sucedido. Filipenses capítulo 3. A sequência está aí, se vocês já quiserem abrindo nos textos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O que ele está dizendo aqui? É isso mesmo, eu vou repetir, é isso mesmo. Eu vou repetir. Porque o que é isso? Nada mais é do que trazer a memória. O que é trazer a memória? É meditar. Entendemos Salmo 1? 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. E você já deve estar percebendo que nós estamos recapitulando. Desculpa, obrigado por ter avisado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. E você já percebendo que nós estamos recordando o que vimos domingo passado. Por quê? Porque nós vamos trazer a memória o tempo todo. E nós estamos começando pelo parênteses que nós abrimos domingo passado e vocês não perceberam que foi um parênteses. Lembram disso? Isso, então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Pedro estava voltando a um tema recorrentemente de alguém que já sabia, de alguém que tinha certeza daquele assunto, mas Pedro estava falando o quê? É importante trazer de volta. Versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vamos guardar, vamos trazer à memória, né?
capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Já sabemos desses assuntos, já ouvimos, já lemos. Ah, não vou prestar atenção porque isso aqui eu já sei. Traga de volta, medite. É isso que vai nos transformar, é isso que vai transformar o nosso caráter. Nós vamos ver hoje, e Deus de uma forma maravilhosa, como sempre o faz. Vocês sabem qual que é o tema, talvez, da nossa segunda parte de hoje? A chuva. Vocês, ontem nós tivemos um espetáculo, né, da chuva, e nós vamos estudar a chuva na Bíblia. Se tudo que foi criado porque existe uma verdade espiritual que antecedeu isso, qual é a verdade espiritual? Por que choveu ontem? O que é que Deus está querendo nos trazer à memória? O que é que Deus está querendo nos lembrar com isso? Vejam, e para terminarmos, Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Já paramos para pensar nessa expressão? Você gosta de ser enganado por alguém? Óbvio que não. E por você mesmo? Seria algo, né, absolutamente inusitado, mas o texto está dizendo, se nós somos apenas ouvintes, mas não praticantes, nós estamos nos enganando. Espera um pouquinho, então, se eu só ouvir e isso não tiver nenhum reflexo na minha vida, eu posso ir embora hoje? Pode ir embora, é isso que o texto está dizendo. Senão nós vamos achar que nós estamos agradando e vivendo para Deus, e Deus está falando, não é nada disso. E olha o que diz o texto. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse é bem-aventurado no que realizar. Já ouvimos essa expressão hoje, hein? Quem é bem-aventurado naquilo que realiza? Ah, Salmo 1 diz é aquele que medita. E aí eu fui entender, eu falei, mas o que é um ouvinte negligente? Nunca vi essa expressão, vocês já ouviram ouvinte negligente? Quem é? Eu fui procurar, sabe o que essa expressão no grego significa? É aquele que ouve e não medita. Oh, que extraordinário. Portanto, quer dizer que se eu vier à igreja, ficar ouvindo escola dominical, culto, se eu ler um versículo ou outro durante a semana, mas aquilo não transformar quem eu sou, não vai adiantar nada? É isso mesmo. É isso que o texto está dizendo. Então quer dizer que se eu ficar assim anos na igreja, não vai adiantar nada? É exatamente isso que o texto está dizendo. E a chuva vai nos trazer algo que vai nos confrontar hoje. Se tiver oportunidade, dá uma levantada, fala, não vou ouvir isso hoje, pode ir embora, levanta, vai tomar um café e vai embora. Mas se você quiser ser confrontado hoje com algo que nós temos que decidir na nossa vida, fique aí até o final. Tudo bem? Podemos caminhar? Trazer a memória, meditar. E é isso que nós vamos fazer recapitulando o que nós vimos domingo passado. E aí nós vimos Michael Phelps ou os monges, né? Viver uma vida 100% de um lado, ignorando o outro. Seja ele qual for, material ou imaterial, poderemos alcançar o ápice, mas seremos infelizes, porque eu e você não fomos feitos para viver uma vida apenas material ou apenas espiritual. Estas duas situações se complementam e devem viver a vida de uma forma conjugada. Por que nós estamos vendo isso? Porque nós vimos que se nós, no nosso casamento, nós quisermos viver uma dessas duas realidades distintas, ou só o aspecto do casamento pelo casamento, ou o aspecto só espiritual do casamento, nós seremos infelizes. Portanto, se nós não entendemos que o casamento tem um aspecto espiritual profundo por trás, que os filhos, que o trabalho, que a roupa que nós vestimos, que a comida que nós comemos, tem um aspecto espiritual profundo, nós vamos viver a vida, chegar no final dela e falar, mas é isso mesmo a vida? E Deus vai falar, não! É uma vida conjugada.
Porque isso vai ter reflexo na eternidade. Eu acho que vocês acham que nós estamos vivendo aqui, acabou aqui, desliga a chave e nós vamos viver uma outra vida na eternidade? Não! Nós receberemos galardão por bem ou mal que tivermos feito através desse corpo. Belisca aí você, não o outro, porque normalmente quando eu falo isso, você belisca o outro. Não, belisca você, ali ó. Tá vendo? Ó, você não está vivo? Então, os galardões que nós vamos receber na eternidade têm a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Como assim? Nada do que os nossos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, visão, audição, percebem, ou vivemos pelos nossos sentimentos e relacionamentos, tem um fim em si mesmo. Nada do que nós vivemos aqui tem um fim em si mesmo. É isso que é o nosso estudo. Vimos também o outro fundamento, que era como é que a história da humanidade é dividida. Criação, queda, reconciliação e restauração. Tudo o que nós vemos na Bíblia, todos os relatos, todos os patriarcas, todos os personagens, tudo o que nós lemos na Bíblia tem um objetivo. Mostrar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Todos os relatos, todas as histórias, todos os fatos não têm um fim em si mesmo. E demos que exemplo, vocês lembram? Isso, muito bem, o de Jonas, né? Jesus não falou assim, que exemplo, eu preciso pegar 3 dias e 3 noites do coração da terra. Jonas, claro! Foi isso? Absolutamente. Jesus já tinha morrido antes da fundação do mundo. E ele falou assim, para que eles possam entender o que vai significar eu ficar 3 dias e 3 noites do coração da terra, eu vou dar o exemplo de Jonas. E vocês falam, bom, mas o coração da terra é o ventre do grande peixe? Não, se vocês pegarem Jonas capítulo 2, versículo 1, vocês vão ver que Jonas clamou do Sheol. Jonas ficou no Sheol. Jonas morreu e clamou de lá. Esse Sheol é no hebraico, Hades é no grego, que é o lugar dos mortos, né? Percebam. Então nós vimos que todos os relatos, Abraão com Isaac, assim, todos eles, José, enfim, todos se remetem ao real que é Cristo e sua obra. Deus fez tudo o que fez, porque Ele quer se reconciliar conosco novamente. E por quê? Se Deus é suficiente em si mesmo, por que Ele precisa de mim e de você? Absolutamente nada. Mas Deus quis para mostrar o amor que Ele tem, o amor que Ele é em relação a nós. Estamos entendendo o que significa? Às vezes nós estamos muito acostumados com essa expressão e nós perdemos um pouco a profundidade do que elas significam. Tudo bem? E aí nós vimos o que veio primeiro, né? E nós vimos por Gênesis 1:1 e nós passamos só para nós entendermos o que veio primeiro. E tudo que foi criado, da forma com que foi criado, não é que Deus é triuno porque o tempo é dividido em 3, porque o espaço é dividido em 3, porque o estado físico da matéria é dividido em 3. Não. Tudo isso é dividido em 3 porque Deus é assim. Percebemos o que veio primeiro? O que é que veio primeiro? O aspecto espiritual. E depois as coisas foram formadas para que nós entendamos o aspecto espiritual. Como a chuva que caiu ontem. Por que a chuva caiu ontem da forma com que caiu? Porque existe um aspecto espiritual que Deus quer nos ensinar por audiovisual. Da mesma forma, por que o tabernáculo foi feito no Antigo Testamento? Para nós entendermos a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Você quer entender o que é ser morada do Espírito Santo? Você quer entender isso? Nós temos que estudar o tabernáculo. Para entender o que significava o sumo sacerdote ir no Santo dos Santos uma vez por ano. Ou vocês acham mesmo que nós vamos viver a vida do jeito que a gente imagina? Uma vez uma moça, jovenzinha, veio conversar comigo e falou assim, lá na escola estão dizendo que meu corpo, minhas regras. Eu não consigo me contrapor em relação a isso. Eu falei, você crê no Senhor Jesus? Ela falou, sim. Eu falei, você nasceu de novo? Sim. Eu falei, deixa eu dizer uma coisa a você. Isso é uma verdade para quem não é nascido de novo. Ela falou, por quê? Porque nós, nascidos de novo, fomos comprados por preço e não pertencemos mais a nós mesmos. Portanto, glorificai a Deus no vosso? É no corpo glorificar a Deus? Então se você não tivesse sido comprada, se até o seu corpo seria seu. Mas agora, o nosso corpo não é mais nosso. Isso é ser morada do Espírito de Deus. Ou vocês acham que nós vamos fazer o que nós quisermos, na hora que bem entendermos, do jeito que nós quisermos? Você é nascido de novo, mas não vai mesmo.
Mas não vai mesmo. E se achar que tem essa liberdade, experimenta. Vai lá. Você tem coragem? Leia Hebreus 12 antes, que filho há que o pai não repreenda. Vai em frente. Vai, se tem coragem, então vai. Ou você quer viver do jeito que Deus está falando? Nós estamos entendendo por que Deus fez as coisas, para que nós pudéssemos enxergar, tocar. Não é para que ela tivesse um fim em si mesmo. E tem pessoas usando hoje figuras e sombras do Antigo Testamento atualmente para ter um fim em si mesmo, né? Ah, eu vou tocar o chofar, eu vou ter um templo das mesmas medidas. Não! Não, isso é uma sombra de Cristo. Percebemos? É que nós associamos muitas vezes essas coisas só das que parecem religiosas. E nós esquecemos que o trabalho, por exemplo, não tem um fim em si mesmo. Que Deus fez o trabalho, nós vamos ver isso, se Deus permitir, nos próximos domingos. Tem uma verdade espiritual profunda atrás do trabalho. É por isso que eu e você acordamos às 5 horas da manhã para trabalhar. Não é pela promoção, não é pelo cargo, não é pela remuneração, não é pelo aquele grande projeto. É porque existe uma verdade espiritual profunda que Deus quer nos ensinar dessa forma. Casais aqui, vocês acham mesmo que o casamento tem um fim em si mesmo? Absolutamente. Tem uma verdade espiritual profunda que Deus quer nos ensinar e ensinar onde Ele nos colocou, na vizinhança, na família. Nós temos que entender isso. Tudo bem? Recordando, né? Dante, mas já passou alguns minutos, é por isso que nós vamos correr mais do que nós corremos domingo passado. Eu dei uma lambuja domingo passado, né? Fui mais devagar. Vamos lá. Como é que Deus fala conosco? Lembram disso? Na teoria, pelas Escrituras, e na prática, pelas coisas criadas. Salmo 19, 12, vamos recordar lá. Salmo capítulo 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Como é que eu sei que eu sou tão pecador quanto eu sou? Pela minha própria avaliação, eu não vou descobrir. Porque sempre vai ter uma desculpa. Não, mas também foi fulana, mas também essa circunstância. Não, mas Deus tem que entender que... Como é que eu e você vamos descobrir que nós somos tão pecadores quanto somos? Sabe o que Deus fez? E eu tenho certeza que hoje de manhã, você já olhou para sua esposa e agradeceu o instrumento de Deus que ela é na sua vida. Que ela te mostrou o quanto você é pecador. E você pensa que o problema é ela, é ou não é? Eu vi aqui as mulheres dando risada, a recíproca é verdadeira. Nós estamos entendendo que a evidência teórica que somos pecadores está lá em Romanos 7. Se você tem alguma dificuldade, vai ler a lei, estude a lei lá em Levítico para entender como é que nós somos pecadores, item a item. Agora, se você quer entender na prática, é só casar. E quando eu casei, eu comecei a entender como é que eu era egoísta, mesquinho, individualista, arrogante, interesseiro, inseguro, autocentrado, imaturo, rancoroso, vingativo, intolerante. A Carol foi me mostrando isso, devagarzinho, ao longo desses anos. E eu tive que me colocar diante de Deus, me arrepender em determinadas áreas, me reconciliar com ela e assim por diante. Já aconteceu isso com vocês? Ah, e você já quer desistir na primeira? Não. Ele e ela é instrumento de Deus na sua vida. Você não percebeu a verdade espiritual que está por trás disso? Você tem que perceber. E aí fala, não, eu desisto, eu não quero mais. Você não quer mais o tratar de Deus na sua vida? Não é possível. E você pensa que na eternidade você vai ser do jeito que você bem entender? Ah, não vai mesmo. Nós estamos entendendo a profundidade do que Deus coloca nas coisas criadas? Bom, mas nós terminamos... Isso, aqui, né? Você fala, eu não me lembro desse slide, é porque você já deveria estar pensando no resto do domingo, né? Domingo passado. Eu vou precisar que nós estejamos juntos, hein? Nós vamos precisar caminhar juntos. Vocês estão aí? Olhando, eu tenho certeza. Agora, vocês estão aí mesmo ou estão no domingo de tarde, amanhã no problema? Deixa, depois vocês resolvem isso. Vamos lá. E eu falei isso para dar tempo para vocês pensarem. Quais são os 2 livros na Bíblia que começam com no princípio? Quais são? Gênesis e? Fizeram a lição de casa. Muito bem. Gênesis e João. Agora tem uma coisa curiosíssima aqui. Gênesis trata do quê? Do que foi criado.
E João trata de quem criou o que foi criado. Que interessante. Não é isso? Como é que começa Gênesis 1:1? No princípio criou Deus, os céus e a terra. E logo na sequência ele disse o que? Haja luz. Que criação é essa? Eu sei que essa luz não era visível no primeiro dia, depois que vieram os astros e tudo mais, mas isso é um outro estudo, muito importante vocês fazerem. Tem um livro do Adalto Lourenço sobre Gênesis 1 e 2, muito interessante para quem quiser estudar isso. Mas vejam, todo o aspecto de Gênesis, todo o aspecto da criação em Gênesis é material. O que é material? Foram as árvores, os peixes, os animais. Você tocava? Tocava, né? Como nós aí, ó, toca aí. E qual foi o aspecto de João? Veja, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vejam que interessante. Abram para João, capítulo 1, e nós vamos fazer um paralelo muito grande a partir de agora entre Gênesis e João. Portanto, abram os dois textos, por favor. Gênesis e João, que nós vamos passar por eles. Mas vejam que interessante. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Percebemos? Percebemos que em Gênesis é o aspecto material, é o que foi feito. Percebemos que em João agora é quem fez o que foi feito. E a ênfase de João vai ser qual que é a verdade espiritual que está por trás daquilo que foi feito materialmente falando. Qual é a primeira coisa de destaque em João? Olha que interessante. A vida estava nele. A vida era... Opa, peraí. Mas a luz foi a primeira coisa que eu vi em Gênesis lá, que foi criada. E o primeiro destaque que João fala é da luz. Mas é a mesma. Vejam lá. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ora, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Que luz é essa de João? É a mesma de Gênesis? É ou não? É? Mas a de Gênesis é material. A de Gênesis é uma luz que eu enxergo. E essa daqui? É o aspecto espiritual da luz que nós enxergamos. Ora, mas eu preciso entender o que é uma luz para saber o que vai acontecer espiritualmente? É claro. Porque eu só entendo o que significa escuro e claro se eu tiver uma luz que ilumina. Entendemos o que aconteceu espiritualmente? Jesus é a luz do mundo e quando ele vem, ele ilumina a todo homem. Sabe o que significa isso? Que eu e você espiritualmente andávamos, vamos fazer um exercício aqui, ó. Fechem o olho. Alguns segundos. Fecharam? Então, ó, eu e você vivíamos assim. Agora abre o olho. Você está enxergando tudo? É isso que Jesus fez conosco espiritualmente. Mas se nós não tivéssemos essa sensação física, como é que nós íamos entender isso intelectualmente? Não íamos. Entendemos? Ah, Dante, você tá me dizendo então que Jesus curou e fez o que fez pela cura, para nós entendermos o que aconteceu conosco espiritualmente? Ah, é? Ou seja, então quer dizer que quando Jesus deu vista ao cego, não é porque ele pudesse ver o pôr do sol de novo? Ah, não. Quando ele falou para o paralítico anda, não era para que o paralítico pudesse, talvez, correr algumas milhas? Não. Quando Jesus chega para Lázaro e fala, Lázaro, sai para fora e dá vida para quem estava morto, não era para que Lázaro vivesse mais alguns poucos dias? Ah, não. Isso era para entendermos, então, para nós entendermos Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Tudo isso foi feito fisicamente para Deus nos explicar o que aconteceu comigo e com você que nasceu de novo, espiritualmente. Éramos cegos e começamos a ver. Não sabíamos caminhar e agora sabemos qual é o caminho. Éramos mortos e Deus nos deu? Uau!
E é com isso que nós vamos ver todas essas coisas que estão duplicadas. O aspecto físico e o aspecto espiritual. E acabamos de ver a luz. Vamos para o sopro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Dante, mas nós vamos ler isso? Lembra que eu falei no início. Nós vamos vir hoje para ler, mas eu não trouxe a Bíblia. Pega do lado aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vidas. Essa palavra é interessante, que essa palavra no hebraico é plural. Vidas aí é Shaim. Todo Y e M no final do hebraico é o S nosso. É o fôlego de vidas. Espera aí. Quer dizer que eu e você temos mais de uma vida? Que história é essa? É a vida física e a vida espiritual. Foi exatamente isso que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. E o homem passou a ser alma vivente. Que sopro é esse aqui? Qual é esse sopro aqui? Ó? É o físico ou é o espiritual? Pessoal, vamos lá. Não, mas eu nem cheguei na aula ainda, eu estou ainda acordando. Não, vamos lá. Ó. Que sopro é esse? É o físico. Deus chegou para aquele boneco de barro que ele fez e fez assim, ó. E eu e você passamos a ser alma vivente. João capítulo 20, versículo 22. João capítulo 20, versículo 22. 21. Disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco, depois da ressurreição aqui. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esse sopro aqui é para que eles passassem a ter vida física? Não. É a vida? Mas, Senhor, o que é vida espiritual? Deus está falando, olha para Gênesis 2 e vê o que aconteceu. Você era um pedaço de barro, sem nenhum... Você era um ser inanimado e passou a ser um ser com vida. Entendeu o que significa espiritualmente? Então, recebam o Espírito. O sopro de Deus sobre o aspecto físico e o sopro de Deus sobre o aspecto espiritual. Vida, Gênesis capítulo 2, versículo 7, já lemos, né? E passou a ser alma vivente. Você sabe que eu e que você somos aqui? Nós estamos vivendo a vida. Isso aqui é vida. E o que é vida? Expliquem aí. Você vive? Eu espero que sim, porque ninguém te trouxe aqui. Você veio com as perninhas e está aí. Então, portanto, eu e você estamos vivos. O que significa isso? Isso. Nós estamos respirando. Que mais? Nós nos relacionamos. Que mais? Nós temos vontade. E o que é uma pessoa morta? Se você não tiver muito essa característica em mente, quando você sai daqui, antes de ir para casa, passa no velório. Dá uma olhadinha lá. Morreu. O que ela tem? Já pensou se chegar para ela e falar assim, escova os dentes aí que o pessoal vai vir te ver. Vai ter alguma reação? Vai ter alguma ação? Vocês entenderam o que nós éramos antes de receber o sopro de Deus? Não tínhamos reação, não tínhamos vontade própria. Mas como assim? Eu fazia o que eu queria, fazia? Nós éramos escravos do pecado. Escravo não faz o que quer. Ai, que interessante. Né? Estamos começando a entender. Quer entender o que é uma vida espiritual? Vai no velório e vê a sua vida. Nós nos relacionamos, é por isso que nós nos relacionamos, porque quem está vivo se relaciona com Deus também. E você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, uma vez por semana, uma vez por mês? Não. E por que com Deus você quer só se relacionar aqui domingo? Olha que interessante. Vejam lá, o sopro, a vida. João 10:10. Dante, mas nesse ritmo nós não vamos chegar na chuva. Bom, se não chegar a gente vê domingo que vem, não tem problema. João 10:10. Falta bastante, falta. Mas vamos lá. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham... eu vim para que tenham, porque eles não tinham. Mas Deus estava falando para pessoas que estavam vivas fisicamente. Mas de que vida ele está falando aqui? Vida espiritual. Então quer dizer que eu posso estar vivo espiritualmente, vivo fisicamente e morto espiritualmente? Posso. Ou eu posso estar vivo fisicamente e vivo espiritualmente? Posso. É por isso que morte tem duas. Ora, se vida tem duas, morte
Tem duas. Qual é a primeira? Gênesis capítulo 2, versículo 16. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, morrendo morrerás, ou certamente morrerás. E o que acontece? Isso fez nascer a morte, lá em que diz em Gênesis 5:5. E diz ali: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Essa morte de Gênesis 5:5, que morte que é? Física. Mas o que aconteceu no dia em que eles comeram o fruto? Eles morreram? Morreram ou não? Deus disse que foi no dia. Morreram ou não? E aí algumas pessoas falam, não, mas não foi no dia, foi 950 anos depois. Então um dia para Deus é como 1000 anos. Não, nada disso. Nada disso. Tanto foi no dia que Deus foi procurá-los pela viração do dia. O dia não tinha acabado e Deus foi falar, onde é que vocês estão? Ah, tivemos medo e nos escondemos. Estávamos nus, nós vamos estudar isso, sobre a vestimenta na Bíblia. Nos primeiros 3 capítulos tem mais falado de vestimenta do que qualquer outro assunto. Olha que interessante. E nós não sabemos que nós nos vestimos. Tem um aspecto espiritual profundo. Fechando parênteses, voltando aqui. Eu tive medo e me escondi. Quem fez saber que estava nus? Comesse da árvore que eu falei para não comer? Ah, então quer dizer que no dia eles morreram? Mas que morte que eles morreram se ele viveu 950 anos? Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tem 2 mortes? Puxa, que interessante. Então, tudo que acontece em relação à morte é para nós aprendermos o que vai acontecer com a segunda morte? Opa, precisamos entender. Quer dizer que quando uma pessoa morre, ela perde relacionamento? Você entendeu o que vai acontecer no inferno? É que nós não temos o que realmente significa não termos um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque Atos nos mostra que nós vivemos na graça comum de Deus. A chuva e o sol é uma graça comum de Deus. Deus dá a todos, a cristãos, a crentes e não crentes, a incrédulos, a ateus, a qualquer pessoa. Portanto, nós não temos ideia do que significa viver uma eternidade longe da presença de Deus ainda. Aquelas pessoas que estão brincando, achando isso, que é alguma coisa que ela vai dar um jeitinho lá na frente, deixa eu dizer para vocês. Isso é muito mais sério, muito mais grave do que as pessoas estão achando e brincando por aí. A segunda morte. Quer entender o que significa espiritualmente? Vai num velório para entender o que é fisicamente. Ah, mas se ele ficar lá, ele não pode ficar mais do que uma semana que ele começa a cheirar mal. Os vermes começam a comer. Já viram a descrição sobre o inferno, qual que é? É isso que vai acontecer espiritualmente. Não vamos brincar com alguma coisa séria. A gente pode brincar com a nossa profissão, com outras questões, mas com as verdades espirituais nós temos que levar isso aqui a sério. As consequências Deus não vai deixar para lá. Tudo bem? Mas nós estamos vendo isso, estamos vendo as duas partes, a física, a material e a espiritual. Já vimos sobre luz, sopro, vida, morte, filhos. Gênesis 1, 28. Dante está indo muito rápido, mas você está com os dedinhos tanto em Gênesis quanto em João, então está fácil virar, né? Vamos lá. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. João capítulo 1, versículo 12. Que tipo de filhos são esses daqui? Que tipo de filhos? Isso, é só olhar para o seu filho aí, né? Você que é pai, mãe, só olhar para o filho. É esse filho aí, ó. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Há uma semelhança entre o nascimento físico. Mas esta filiação aqui, ó, é uma filiação espiritual. Você quer entender a filiação espiritual? Entenda a filiação física. Veja,
Vamos lá, você como filho agora. Não, mas eu já estou mais velho que nem eu assim. Não, mas nós somos filhos, não importa a idade. Você tomou alguma decisão para você nascer? Você chegou e falou para os seus pais, falou, hoje, vamos lá, hoje eu estou querendo nascer aí, vocês precisam se relacionar. Foi assim, não? Não, né? Nós não tivemos nenhuma participação no nosso nascimento, não. E tem pessoas que falam assim, não, hoje eu vou decidir que eu vou aceitar. Do que nós estamos falando? Nós não tivemos, né? Foram duas sementes que se uniram em determinado momento e gerou a vida. É por isso que ele diz, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Sabe por que eu e você cremos um dia? Porque Deus decidiu vir nos buscar. Deus decidiu, pelo seu Santo Espírito, germinar a palavra que um dia nós ouvimos de alguém ou lemos. Entendemos porque eu e você nascemos? Isso é obra de Deus. Nós estamos entendendo a graça e a misericórdia de Deus por estarmos sentados aqui? Então vivamos de acordo com essa responsabilidade que Deus nos veio nos buscar. Filhos, espiritual, para nós físico, para nós entendermos o espiritual. Visão, Gênesis 3:6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vejam lá. Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O que era a árvore? Ela? Isso, para vocês darem uma acordada, o intervalo está quase chegando, vamos lá. Ela viu que a árvore, não viu? Não está escrito aí? O que diz no 7? Abriram-se então os... Peraí. No versículo anterior está dizendo que ela viu. E no versículo seguinte está dizendo que os olhos foram abertos. Mas por que não estavam abertos? Que olhos são esses? Do que ele está falando? Nós entendemos que tem, em 2 versículos seguidos, algo falando de alguma coisa que ela viu fisicamente e do que aconteceu espiritualmente. E nós estamos querendo viver a nossa vida separada. Nós estamos querendo viver a nossa vida de segunda a sábado. Não, deixa Deus, isso aqui eu estudei para isso aqui eu sei me relacionar, eu sei criar filho, eu sei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu e você, nós não sabemos viver. Vocês sabiam disso? Você sabia que você não sabe viver? Como é que você sabe viver se a gente não sabe se a gente vai estar vivo até a hora do almoço? Você sabe? Você me garante que você vai estar vivo até a hora do almoço? Eu não te garanto se eu vou estar vivo. E nós estamos querendo falar que nós sabemos viver e tomar todas as decisões da nossa vida. Ora. Percebemos? E Deus está dizendo o seguinte, eu vou ensinar vocês, mas vocês precisam compreender os aspectos espirituais, para que os aspectos físicos comecem a fazer sentido e comecem a nos ensinar os aspectos espirituais. Isaías 42:6. Dante, mas isso não está nem em Gênesis nem João, faz uma forcinha aí, vamos lá. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, a gente já vai voltar para os outros textos. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Façam as correlações físicas. É isso que aconteceu conosco espiritualmente. Portanto, existem 2 luzes. A física e a espiritual, 2 sopros, 2 vidas, 2 mortes, 2 aspectos em relação aos filhos, 2 visões. O pão, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Vamos ler aqui. A partir do 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Está vendo? Anota aí, a aprovação, sabe para que serve? Para Deus conhecer você, para saber se você é fiel ou não, se você passou no teste ou não. Não. Aprovação é para nós nos conhecermos. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida, quando eu falei para Deus, agora o Senhor pode contar comigo. Deus falou, eu vou mostrar quem você é. Espera aí que você não se conhece ainda. 2 Crônicas
capítulo 32, 31, se eu não me engano, Deus fala assim, ó, eu provei você, para você saber o que estava no teu coração. Deus sabia que Abraão ia oferecer Isaac? Sabia ou não? Por que pediu? Deus só não sabia? Vai lá falar com ele, Abraão, eu sei que você vai... Por que pediu? Quem não sabia? Abraão. Quem mais? Isaac. Quem mais? Sara. Os empregados. Todo mundo que rodeava Abraão, ninguém sabia. Então Deus falou, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu sei que você vai fazer, Abraão. Que interessante. Quando Deus nos prova, Ele está falando, Dante, eu vou mostrar para você como é que está a sua temperatura aí da fé. E só para nós terminarmos o pão. João capítulo 6, versículo 51. Quando o que ele diz? Eu sou o pão da vida. Para nós entendermos o que Jesus está dizendo lá, nós temos que entender o maná no deserto. E aqui ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas espera um pouquinho, Deus. O senhor está falando do aspecto material ou espiritual? Dos dois. Porque o pão vai nos sustentar e é importante, é fundamental. Não é que ele diz que não vai viver do pão. Ele está dizendo não só de pão, porque o pão é importante para o aspecto espiritual, não é? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está percebendo que essas coisas vão dar juntas? Vamos para o intervalo e como nós saímos um pouquinho depois, nós vamos voltar um pouquinho antes para compensar. E eu queria ver com vocês agora e continuar sobre aquilo que nós vimos e paramos no pão. A água, vou fazer um parênteses aqui, porque nós vamos voltar para a água, porque nós vamos estudar a chuva, né? E nós vamos precisar ver isso com mais detalhes. Depois a gente volta para esses textos. Mas a paz. Já perguntaram para você, você tem paz? Sim ou não? A sua resposta deve ser qual? Existem duas? Vamos lá, João capítulo 14, versículo 27. Vejam só. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Peraí, quer dizer que o mundo tem uma paz? Tem. Então, quando perguntarem para você, você tem paz? Você pode talvez estar respondendo a paz que o mundo dá. Mas qual que é a paz que o mundo dá e que Deus dá? É diferente? Se tem duas aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Qual que é a paz do mundo e qual que é a paz de Deus? A paz do mundo depende das circunstâncias, não é? Você pergunta para alguém que não é cristão se ele tem paz. Ele fala, eu tenho. Estou com saúde, minha conta bancária, não tenho risco de perder o emprego, nenhum problema de relacionamento, estou com paz, né? Imaginem você que essa pessoa está numa rede, num sábado à tarde, num clima bastante ameno, ali balançando, uma paz absoluta. Aí começa a chover, dá uma tempestade, que nem ontem. E aí molha ele inteiro. Ele vai sair da rede, ele cai da rede e se machuca todo. Aí ele entrou para dentro, ele começou a espirrar. Depois de algum tempo ele vai saber que ele pegou uma pneumonia. Quando ele está nesse clima, toca o telefone e diz que o banco que ele tinha, toda a soma do dinheiro dele, quebrou. E o fundo garantidor, ele só garante um pedacinho. E aí recebe um telefonema, ele desliga esse, que nem Jó, recebe um outro telefonema e diz que o exame que ele fez semana passada não foi muito animador. O resultado mostra que ele vai ter 3 meses de vida. Alguns minutos atrás ele estava tranquilo, em paz, e agora? Absolutamente desesperado, a paz foi embora. Essa é a paz do mundo. E qual é a paz de Deus? Aqui independe de circunstâncias. Paulo fala o quê? A paz de Cristo. A constância da paz de Cristo, que independe das circunstâncias. Nós estamos entendendo que existem duas? Quando te perguntarem a próxima vez, você fala qual delas? É a mesma coisa quando me perguntam sobre contribuição financeira, e aí se referem ao Antigo Testamento sobre dízimo. Você dá o dízimo, eu falo, qual deles? A pessoa falou, porque tem mais de um? Eu falei, tem 3. E você só dá um ou não dá nenhum? E como é que você faz? Eu falo, eu não sigo a antiga aliança, isso é sombra do real. Mas isso é um outro estudo, nós até vamos ver depois, se nós conseguirmos entrar no aspecto do dinheiro.
Tudo bem até aqui? Voltaram? Tocou? Já não? Não importa, vamos voltar, que já deu horário. Nós vamos começar a entrar agora em alguns aspectos mais específicos. Por exemplo, o descanso, né? O descanso de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Desculpa, 2, 3. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Vejam lá. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ok? João capítulo 5, versículo 17. João capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Opa, peraí, a gente tem que parar para entender. Deus descansou. Por quê? Ele cansou? Segundo, ele descansou e depois voltou a trabalhar? Não entendi, né? Veja, primeiro, Deus descansou no sétimo dia porque ele cansou? Sim ou não? Não, por que não? Afinal de contas, construir o mundo em 6 dias deve ter dado um trabalhão, é ou não é? Cansa. Nós cansamos só de acordar às 5 e dormir às 8, às 10, né? Eu durmo às 8 e meia, 9 horas. Mas dormir às 10 e a gente cansa, né? E Deus, nessa intensidade toda? Isaías 40 diz que Deus não se cansa nem se fadiga. Ora, se Deus não se cansa, por que ele descansou? Porque descanso não necessariamente tem a ver com cansaço. Opa, nós temos que entender isso, para entender por que Deus falou para nós descansarmos. E nós temos que entender que existem 2 descansos. Em Gênesis, Deus descansou como Criador. Como Criador ele descansou. E por que ele descansou? Porque existe um termo para criação no original que é bará. Bará é fazer algo do nada. Assá é fazer algo já de alguma coisa previamente estabelecida. Por exemplo, o homem. O homem foi feito do barro, né? O barro não existia. Portanto, quando Deus cria a terra, o verbo usado ali é bará. Ele criou do nada. Quando ele vai fazer o homem do barro, né? O barro já existia. Portanto, a expressão usada lá é assá, no original. Percebam que é diferente? Então, bará só existe nos 6 primeiros dias da criação. Os 6 primeiros dias indica que Deus trouxe as coisas do nada. Isso está explicado lá em Hebreus capítulo 11, quando fala da fé. Mas não vamos estudar a fé hoje. Perceberam? Então, como Criador, nada mais depois do 6º dia veio do nada. Nada mais. Acabou no 6º dia. Portanto, ele descansou. Mas e como Salvador? Como Salvador, ele continuava trabalhando. E quando é que ele parou de trabalhar como Salvador? Porque Jesus falava, eu trabalho e meu Pai ainda trabalha. Como Criador? Não! Jesus não estava falando como Criador. Jesus estava falando como Salvador. E quando é que a obra de salvação foi concluída? Na cruz? Está? Nós entendemos Isaías 53. Quando ele viu o penoso fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Porque a satisfação é somente quando a obra está concluída. É por isso que o meu e o seu trabalho não vai nos dar satisfação, por mais exitoso que sejamos na nossa profissão. Chegamos lá, somos o CEO da empresa, somos o empresário do ano, somos muito bem-sucedidos. Ele não vai nos dar satisfação, porque trabalho não foi feito para dar satisfação. É somente a obra concluída que vai nos dar satisfação. Opa, eu já peguei um gancho do trabalho que nós não vamos estudar agora. O que nós estamos vendo aqui? Que trabalho existem? Que descanso existem? 2, o físico e o espiritual. Entendemos isso? Querem entender isso? Êxodo capítulo 20, vamos lá. Êxodo capítulo 20. Ontem eu falando com a Larissa, falei, Larissa, eu vou pular esse assunto, eu não consigo. Mas eu vou tentar entrar na chuva rapidamente. Vamos lá, Deuteronômio 5. Dante, mas você falou rapidamente é que nós vamos correr. Vamos correr, depois vocês vão revisitar mesmo, não vão? Vocês não vão meditar, né? Vocês não vão ouvir isso 10 vezes depois? Eu sei que vocês estão anotando tudo para reler, né? Êxodo capítulo 20, vamos lá. 10 mandamentos. E ele é repetido, já abram aí por favor em Deuteronômio capítulo 5, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. O que é Deuteronômio em relação à lei? É a repetição da lei. Deuteronômio nada mais é do que a repetição da lei, tá bom? E o que acontece em Deuteronômio capítulo 5? A repetição do que está escrito em Êxodo capítulo 20. E é igualzinho.
todos os 10 mandamentos, na ordem e na especificidade. Mas tem uma diferença. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Vamos lá, acompanhem comigo. Precisa prestar atenção. Não, mas eu estou prestando atenção. Não, o tempo todo, é impossível você prestar atenção o tempo todo. Você já foi para alguns lugares, voltou. Agora presta atenção, volta aqui. Só alguns minutos, depois você divaga de novo. Vamos lá. Ó. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Qual a razão do porquê Deus estabeleceu o sábado? Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que Deus criou o sábado? Porque para nos mostrar que a obra da criação está perfeita, completa e acabada. Descanse, porque como Criador, Ele descansou. Deuteronômio capítulo 5. Evidentemente que nós não vamos ler, porque todos os outros são exatamente iguais ao que está em Êxodo. Versículo 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Por que é diferente? O que nos remete à saída do Egito? Lembra? No Egito escravo fui. Sim, isso aí nós cantamos isso desde criança. E o que isso mostra? A salvação. Então existem razão para 2 descansos, o da criação e o da salvação. É isso que diz Hebreus capítulo 4. Vamos lá. Agora eu entendi Hebreus capítulo 4. Vamos lá. 12 espias, 10 e 2, não entraram por causa da incredulidade, pela incredulidade desobedeceram. Esse contexto vocês sabem, nós não vamos repetir. Não, mas eu não sei muito bem, então vai ler depois. Isso, né? A saída do Egito, a entrada na terra, aquela coisa toda. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto. E agora nós começamos a entrar nesse contexto, hein? Até então é 10 espias, 2 para um lado, Josué e Caleb, né? Lembram disso? Agora eu e você entramos nesse contexto. Temamos, pois, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso. Opa, tem uma promessa para mim e para você para entrar no descanso? Que negócio é esse? Você entrou no descanso? Uma vez eu perguntei a uma pessoa, eu falei assim, eu entro, eu saio. Eu falei, não, peraí. Como assim você entra e sai do descanso? Sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas. Isso aqui vai ser muito importante para ver o negócio da chuva. Nós vamos ter que conectar. Anota aí, anota. Você está anotando? Não, tira a foto. Não está tirando foto? Então guarda na memória. Nós vamos voltar com esse texto. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada por fé naqueles que a ouviram. O fato de nós estarmos ouvindo aqui a respeito de Deus não significa absolutamente nada. Se aquilo que nós estivermos ouvindo não vier acompanhado com fé, nós estamos perdendo tempo aqui. Foi o que aconteceu com Israel. Eles ouviram que a terra era deles, mas eles não acreditaram. E aconteceu o que aconteceu, e veja aqui. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora é maravilhoso. Agora ele vai voltar lá para Gênesis. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Sabe o que é entrar no descanso?
é crer que a obra está concluída. Sabe por que Israel não entrou ali na terra? Porque eles não acreditaram que Deus falou, eu já dei para vocês essa terra. E eles disseram, lá tem muito gigante, está muito complicado. O menorzinho lá tem uns 3 metros de altura. Nós os vemos como gafanhotos e eles nos veem como gafanhotos. E o que Josué e Caleb falam? Eles são pão quentinho, bom para devorar. Mas eles viram coisas diferentes, a perspectiva, o lugar que eles foram era diferente? Não, a diferença era que eles depositaram fé na informação que Deus está dando. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se nós não depositarmos fé na informação que Deus está dando para educar os nossos filhos, vai dar errado. Se nós não depositarmos fé na informação que Deus está falando, nas funções que o marido e a esposa e os filhos têm que ter dentro de casa, vai dar errado. Não, mas eu ouço isso a vida inteira. Você está depositando fé na informação? Porque se não tiver, não vai adiantar nada. Eu falei que era sério, não falei o que a gente ia falar hoje? Então guarde aí, segura aí. Não vai embora agora, não dá para ir embora. Eu vi até aqui, tem que ficar até o final. Nós estamos entendendo a seriedade do que é isso? Estamos entendendo que essa vida religiosa de igreja é muito bom, é maravilhoso. Deus nos une aqui para adorarmos Ele conjuntamente. Mas vocês percebem que sem essência não vale nada? Quantos de nós estamos aqui que a Bíblia entra por aqui e sai por aqui? O ouvinte negligente é a cabeça oca. É a cabeça oca. Vocês já viram, né? O som se propaga no vácuo, né? Ou seja, é uma coisa que não para, não fica. Entendemos isso? Estamos compreendendo a seriedade? O que você está fazendo com aquilo que você está ouvindo? Nada. Não impacta nada a sua vida? Repensa a sua vida. Vale a pena estar aqui? Vale a pena ouvir? Vale a pena ler a Bíblia? Agora, se está acompanhado por fé, se você está dizendo, Deus, estávamos falando aqui no intervalo, Deus, eu penso diferente. Eu iria por aqui nesse caminho, O Senhor está falando que é por ali. Então, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Apesar de que racionalmente, culturalmente, tudo está me levando para ir por aqui, o Senhor está dizendo que é por aqui, eu vou por aqui. Faça isso na sua vida. Experimente Deus, provar e ver de que o Senhor é bom. Essa expressão no original do Salmo é experimente que nem você experimenta uma fruta. Eu posso chegar aqui e mostrar para vocês um pêssego e falar assim, tá vendo o pêssego? Bonito, gostoso, macio, maravilhoso, delicioso. Vocês só vão saber se vocês experimentarem, né? E Deus fala, me experimente. Faça para ver se eu não vou honrar o que eu estou dizendo. Faça. Ou nós vamos continuar achando que tem muito gigante lá e não vai dar certo? Vamos por aquilo que a gente está acostumado ou que a gente ouviu falar. Nós estamos entendendo o que é vida cristã? É tão sério quanto isso. Não brinquem, porque as consequências... Eu estava falando essa semana no estudo bíblico, eu falei, Deus é um Deus que não toma o culpado por inocente. Deus é um Deus perdoador? Né? Davi adulterou e desse adultério nasceu um filho. Deus perdoou Davi? Sim ou não? Ainda bem, mas eu queria ouvir um sim mais forte, né? Sim, é só pegar Salmo 51. É claro que Deus perdoou Davi, mas o filho nasceu? O filho não nasceu? Apesar de Deus nos perdoar, Deus não nos livra das consequências do que Ele falou para não fazer. Muito cuidado. Provérbios capítulo 1. Já leram Provérbios capítulo 1? Estou falando para não fazer, estou falando para não fazer, estou falando para não fazer. Fez? Aí vão clamar, Senhor, e agora? E tal. Ele fala, não vou ouvir. Não vou ouvir. Mas significa que Deus não é perdoador? Claro que não. Deus está falando, você só vai assumir a consequência da decisão que você tomou. Eu vou te perdoar sim. Mas Davi, o filho vai nascer. Nós estamos entendendo a seriedade das decisões que nós estamos tomando em família, na educação dos filhos, nos relacionamentos, no trabalho. Nós estamos entendendo a seriedade disso? Porque senão nós vamos chegar no final da vida e vai falar que essa vida não valeu a pena. É isso que Deus tem? E Deus está falando, não foi isso, não. Você leu o manual? Não liu? Não leu? Nós não tivemos tempo, né? Tanta coisa para fazer nesse mundo. Nós estamos aqui para quê? Bom, não vou devagar não, porque o tempo está indo e eu falei para vocês que nós íamos estudar isso, vamos estudar a chuva. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Vocês falaram, você falou que eu ia ser confrontado, nem fui em nada ainda, então vamos lá.
Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Que chuva é essa? Isso, Deus é maravilhoso, né? A de ontem. Vocês viram? É. Em alguns lugares aí choveu bastante. Até teve que... Nós voltamos de viagem, nós tivemos até que diminuir a velocidade. Não dá para enxergar um palminho na frente, né? Essa aqui é a chuva física. Mas existe a chuva espiritual. Qual é o ensino espiritual? E aqui começa o nosso estudo sobre a chuva. Deuteronômio capítulo 32, versículos 1 e 2. Dante, é muito texto, mas nem começamos a ver os textos ainda. Deuteronômio capítulo 32, 1 e 2. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Aqui, ó, atenção. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Para eu entender esse versículo, eu vou ter que entender o que significa, eu vou ter que estudar a chuva. E eu não sei se vocês sabem, mas essa foto aqui, ó, foi um método que os israelenses descobriram para irrigar o deserto. Vocês sabem que o deserto de Israel é irrigado, né? E vocês sabem qual foi o método? Gotejar. É muito diferente do que a gente imagina, que eu venho para a igreja, eu vejo, eu leio, eu ouço a Bíblia, eu leio a Bíblia domingo o dia inteiro. Eu até vou no culto depois de noite, escuto, eu saio cheio. E durante a semana? Não, durante a semana não tenho tempo. Então, deixa eu dizer para você. A terra, ela torna-se produtiva não com uma tempestade ocasional. É com o gotejar contínuo. Eu estou entendendo que é meditar, hein? Meditar é todo dia trazer à memória o que foi. É interessante como a Bíblia toda é conectada, né? Percebemos? Agora nós vamos ter que entender por que Deus fez nascer cardos e abrolhos em Gênesis. Por quê? O que é aquele cardos e abrolhos em Gênesis? Ele é físico? É físico, na terra ali, produzir espinhos, né? Mas você já se perguntou onde é que nascem os cardos e abrolhos? Vamos ver aqui, Isaías capítulo 5, versículo 1. Onde é que nascem os espinhos? Eu fui estudar, eu falei, não, preciso saber se tem espinho, preciso saber onde é que nasce o espinho. Isaías capítulo 5. Aqui de versículos 1 a 7, mas eu vou passar aqui, só fazendo algumas menções. Versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperando eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, ou a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, trabalhada, né? Mas crescerão nela espinheiros e abrolhos, cardos e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis que quebrantassem a lei, eis aí quebrantamento da lei, perdão, justiça, e eis aí clamor. Vejam que interessante como os textos eles se entrelaçam. Do que Deus está falando? E aí eu fui estudar e eu fui ver que os cardos e abrolhos são frequentemente plantas daninhas ou adaptadas a ambiente seco, árido, com um solo pobre ou pedregoso.
É aí que nascem os cactos. Então, peraí, se eu olhar para essas fotos aqui, eu estou vendo o seguinte: o problema do cacto nascer não é a semente em si. O problema do cacto nascer é uma terra em que ela não absorve chuva. Que interessante, eu tenho que saber o que é a chuva na Bíblia. Está começando a ficar muito importante. Agora, qual que é o resultado das pessoas que são comparadas a cardos e abrolhos? Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Não, a minha Bíblia não tem Miqueias. Está perto de Obadias. Bom, onde fica Obadias? Fica só com Miqueias, então vamos lá. Miqueias capítulo 7. Porque aí você procura um só, né? Vai lá, Miqueias capítulo 7, versículo 2. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem o trama. O melhor deles é como um... Olha ele aí. Olha ele aí. O melhor deles é como um espinheiro e o mais reto é pior do que uma sede de espinhos. Então, peraí, eu preciso começar a juntar essas coisas para eu entender o que aconteceu em Gênesis. Gênesis está falando, a terra vai produzir cardos e abrolhos. A terra vai parar de receber chuva e vai parar de receber o gotejar contínuo. Porque uma terra seca e árida é que vai fazer produzir cardos e abrolhos. É isso. E em contrapartida, a terra aqui recebe a chuva e absorve a chuva. Começa a produzir erva boa. Então o ponto está relacionado com absorver ou não a chuva. Porque se eu não absorvo a chuva, eu vou produzir cardos e abrolhos nessas características que estão aqui. Porque aí o homem será o homem na sua essência, longe de Deus, né? É uma porcaria só. Né? Agora, e quando começar a receber a chuva, vai começar a produzir e irrigar um deserto que era seco? Eu entendi Hebreus capítulo 6. Vamos lá para Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6. E evidentemente vocês estão olhando aí para a figura, eu fui estudar os solos. Eu falei, não, preciso entender, porque esse negócio começou a ficar muito interessante. Se tem a ver com a terra, e já me veio o quê? Quando você fala de terra e solo, você lembra do quê? Isso, muito bem, da parábola dos 4 solos, e tem tudo a ver com isso, nós precisamos começar a juntar esses assuntos, né? E vejam aqui, Hebreus capítulo 6, lembram? Um texto difícil, não é? Perde a salvação ou não perde a salvação? E aqui eu falei que eu ia confrontá-los, eu tenho mais alguns minutos, eu vou usar todos, não vou liberar vocês antes. Fiquem tranquilos, não, mas eu queria sair antes. Não, não vai sair, vamos ficar até o final. Porque agora é muito importante, é por isso que eu falei isso, para chamar a atenção de vocês. Lembra desse texto? Quando é um texto que fala assim, todo mundo fala que perde a salvação aqui, não é? Olha que texto difícil, mas tem tudo a ver com a chuva que cai num solo. Vejam lá. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles, uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Por quê? Preste atenção, por favor. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem ela é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, a conjunção adversativa que muda o sentido da frase seguinte, não é? Mas o quê? E aqui é um parênteses meu baseado nos textos que nós vimos de Isaías, no texto de Gênesis e nos textos que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, a terra que não absorve a chuva que cai sobre ela, produz espinhos e abrolhos, cardos e abrolhos, e é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim será queimada. Uma coisa muito importante. A pergunta para nós todos aqui é:
A chuva aqui, nós não sabemos o que é essa chuva ainda, né? A chuva que está caindo sobre nós, ela está sendo absorvida ou está sendo rejeitada? A palavra que nós estamos ouvindo está vindo acompanhada por fé ou não? Porque se a chuva que cai não encontra um terreno que absorve, se a palavra que nós estamos ouvindo não é acompanhada por fé, o resultado das nossas vidas, vindo à igreja ou não, sendo cristão e com todos os familiares, crentes da sua família e das suas gerações, nós produziremos cardos e abrolhos. E se quiser recordar lá, pode ver as suas atitudes em Miqueias capítulo 7. O que você está fazendo com o que você está ouvindo da palavra? Está entrando por aqui, saindo por aqui? Esse é o solo arenoso. E aí eu fui olhar os solos. Olha que interessante aqui. Resumo dos solos em relação à água. Eu falei, não, eu tenho que estudar os solos. E aí eu fui lá pesquisar. A maior permeabilidade, a drenagem é o solo arenoso. Depois tem o calcário, o argiloso e o umífero. E o que mais retém água é o umífero. Vejam aqui no solo arenoso, muita areia, boa permeabilidade, mas pobre em nutrientes e retém pouca água. Plantas características de solo seco, como cactos e suculentas. Boa drenagem. Passou e não parou nada. Ouviu aqui, ó, domingo, saiu por aqui domingo à tarde, não chegou nem na segunda-feira. Não entendi nada e também não quero saber, não vou estudar, não vou meditar, não quero saber do que está sendo dito. E digo mais, disse uma coisa que eu não gostei muito, então eu vou ficar com o que eu penso. É isso mesmo. Então deixa eu dizer para você, a sua vida vai produzir cardos e abrolhos e o destino dela é ser queimada. Está entendendo? Vamos pensar sobre isso. Agora, se o nosso solo é humoso ou orgânico, ele retém muita água, cerca de 90%. Assegura de forma que as raízes das plantas consigam absorvê-la. Muito rico em matéria orgânica, sendo um dos mais férteis, excelente para o crescimento das plantas devido à alta fertilidade. Você está retendo a água? Lucas capítulo 8. Reter a água não é só decorar não, viu? Reter a água é sermos transformados pela verdade que está dita, mesmo que essa verdade seja contrária àquilo que pensamos. Portanto, eu falo por mim, não para vocês, vocês vão ter que decidir isso por vocês. Eu jogo no lixo aquilo que eu penso, por mais convicto que eu seja, se tiver contra o que Deus está dizendo. Claro que Deus precisou me ensinar e me ensina muitas vezes quando eu falo, não quero, Senhor, isso aqui eu não vou jogar fora não. Faz sentido, Senhor, vem aqui, vamos conversar, vou orar para o Senhor. Faz sentido, e Deus está falando, não é por aí. Mas Deus, mas todo mundo está fazendo, mas vamos lá, Deus está falando, não é por aí. E às vezes não preciso dizer, né? Que eu falei para Deus, não, Deus deixa aqui que eu vou por aqui, quebrei a cara, aí depois eu volto, me arrependo, peço perdão, aquela coisa toda, Deus restaura, perdoa. Lucas capítulo 8. Versículo 4, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Faz assim, ó, quando você chegar na sua casa, vá buscar essa palavra no grego, pisada. Sabe o que significa? Foi rejeitada. Então quer dizer que a palavra que eu estou ouvindo, se eu disser, ó, não quero saber de Deus, eu estou todo domingo, estou na igreja, todo domingo. Mas em determinado assunto, ó, maridos, o que Deus está dizendo sobre a nossa função? Mulheres, eu não vou amenizar nem dosar a pílula, não. O que Deus está dizendo sobre a sua função? Filhos, o que Deus está dizendo sobre a sua função? Pais, em relação ao dinheiro, em relação a relacionamentos, a amizades, a trabalho, a vestimento, o que Deus está dizendo em relação a isso? Fique à vontade para decidir. Se você quiser rejeitar, só admita as consequências da decisão. Elas virão, como o filho de Davi nasceu. Agora, se nós dissermos, Deus, para mim não faz muito sentido, mas o Senhor está dizendo que é assim, eu vou absorver. Vai ser um resultado. Você quer produzir cardos e abrolhos ou ervas? Porque o resultado está lá em Hebreus 6. Qual é o resultado que você quer ter na sua vida? Vai lá em frente, escolha. Mas assuma a decisão da escolha. Eu falei, né? Você falou, eu queria ter ido embora no intervalo. Olha lá, não foi, ficou, agora ouviu. Né? Vai ter que tomar uma decisão por aquilo que está ouvindo. Não vai dar tempo, mas nós vamos ver
e aqui já começa a cena dos próximos capítulos. Então nós temos que entender o que é a chuva. Eu não posso deixar vocês irem embora sem falar sobre o que é a chuva. Depois nós vamos ver todos esses textos aqui. Mas abram para Isaías, e eu só peguei Isaías para facilitar vocês. Eu não gosto muito de facilitar a vida de vocês, não, mas facilitei só pegando Isaías. Ah, mas eu queria estudar a chuva na Bíblia inteira. Ah, extraordinário. Eu já estou nessa jornada, né? Mas e desafio vocês a fazerem isso. Mas vamos ver o que é a chuva. O que nós temos que absorver? O que nós temos que absorver e transformar a nossa vida? Isaías capítulo 35, versículo 4. Depois, domingo que vem, nós vamos voltar nesses textos. Dante, mas nós já vamos ver hoje? Mas nós vemos no começo, que nós vamos ter que ficar repetindo. Não é. Nós vamos fazer isso que nós vimos no começo. Temos alguns minutos e eu quero ler 2 ou 3 textos aqui. Isaías capítulo 35, versículo 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Estudem um parênteses aí, estudem depois a vinda do Senhor Jesus como o ano da vingança do Senhor, não só como a salvação. É interessante, né? Porque a Bíblia é assim, ó. A Bíblia, as informações que Deus nos traz, ou é para salvar, ou é para condenar. Depois nós vamos ver isso em Jó 37, antes de ir embora. Mas vai precisar, já está terminando, vai precisar usar mais alguns minutos. Mas quem precisa poder que é filho e tal, pode ir embora, não tem problema. Vamos lá. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. A terra esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos. 43:19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei as águas no deserto e os rios no ermo, para dar a beber ao meu povo e ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Que água é essa? Capítulo 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros, juntos a torrentes de águas. Quando nós olharmos a chuva a partir de hoje, você vai lembrar que é Deus derramando o seu espírito, na misericórdia dele ainda, para que as pessoas se convertam. E ele fala, eu vou derramar águas, eu vou derramar o meu espírito sobre vocês, para que vocês possam tomar uma decisão e compreenderem a minha palavra. Capítulo 45, versículo 8. Destilai ou chova, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela frutifique ou brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Percebemos o aspecto espiritual da chuva e da água? Salvação, justiça. O Espírito de Deus precisa fazer germinar. Mas germinar o quê? Não são duas sementes? Isaías capítulo 55, versículo 10. Olha aqui a outra semente. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de o espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para a glória do Senhor e memorial eterno, e jamais será extintos. Essa água que cai na terra, e a terra para absorver, ela é a figura do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Eu lembrei João capítulo 3, nascer da água
e do ar, da palavra e do Espírito, em que cai na terra. Como é que está a sua terra? Você está absorvendo ou está rejeitando? Se estiver rejeitando, o resultado da nossa vida será cardos e abrolhos, vide Miqueias capítulo 7. Agora, se nós estivermos absorvendo o que Deus está dizendo, numa terra que absorve 90% do que é dito, e a gente só absorve mediante meditar, pensar, compreender, orar sobre aquele tema, buscar, estudar, se aprofundar, quando o nosso caráter começar a ser transformado, nós vamos produzir ervas boas. Para quem? Plantou. Toda vez que nós olharmos para a chuva, nós vamos entender, são atos de misericórdia de Deus, que está derramando a sua palavra e o seu Espírito sem medida para que creiamos. Nós vamos ouvir sem fé? Vamos ouvir por aqui, sair por aqui? Já passei, bati meu cartão domingo, agora eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. A nossa decisão tem consequência eterna. Não brinquem com um assunto tão profundo quanto esse. E para nós terminarmos, Jó capítulo 37. Dante, mas no finalzinho eu já não estou mais prestando atenção porque eu estou cansado. Nós vamos repetir tudo isso na próxima aula, fica tranquilo. Jó capítulo 37. Mas eu vou ter que vir, vai. Vamos lá, Jó capítulo 37. Mas aí depois eu ouço a gravação, também pode. Versículo 37, capítulo 37, perdão. Versículo 11. Também de umidade carrega densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que lhes dá, se espalham para uma ou para outra direção, para fazerem tudo aquilo que lhe ordena sobre a redondeza da terra. Vejam que texto interessante. Ele traz as nuvens, ora para castigar, ora para regar a terra e mostrar a sua graça, a sua misericórdia, ou o seu amor. Que interessante. A chuva, como a palavra de Deus, ela é dita por Deus, ou para mostrar o seu amor, ou para mostrar o seu juízo. É o mesmo efeito da palavra de Deus, ou ela salva, ou ela condena. Ela não volta vazia. Ela está salvando ou condenando? Não só a salvação da nossa alma, não só a nossa justificação em Cristo, e na santificação. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus pela verdade da Tua palavra, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus por essa coisa criada pela chuva que nos ensina uma verdade espiritual profunda, que é o derramar do Teu Espírito e da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, como solo, receber essa informação e frutificar para a Tua glória. Ó Pai, tira de nós o coração rebelde, incrédulo, duro. Tira de nós, ó Pai, essa resistência que temos da dura serviço, de não nos dobrarmos diante da Tua palavra e querermos racionalizar para encaixarmos aquilo que entendemos que é o melhor e o correto. Para nós nos submetermos e absorvermos a Tua palavra pelo Teu Santo Espírito, para que sejamos transformados por Ti, para vivermos uma vida que Te glorifique aqui e na eternidade. Pai, Te pedimos e pedimos por cada um de nós aqui, para que o Senhor nos transforme. Em nome do Senhor Jesus. Amém.